Eu queria até aproveitar, Pedro, esse momento aqui, para poder comentar uma coisa que eu soltei no meu vídeo de ontem. Eu não sei se você comentou isso ontem à noite, eu acho que ainda dá tempo de a gente comentar também sobre o Valadão e outras coisas. Eu falei, mas eu não cheguei a assistir o seu material. Se puder falar um pouco, acho que é legal. Vamos lá. O Valadão eu não falei ainda, vai sair vídeo hoje, mas eu quero comentar legal. sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, porque eu vi uma parcela da esquerda que não é tão grande, mas que tem muito alcance hoje, né, que tem muita relevância hoje, questionando ali a inelegibilidade do Bolsonaro, que seria supostamente um erro estratégico da esquerda, comemorar a inelegibilidade do Bolsonaro, defender que o Bolsonaro se tornasse inelegível. E eu queria lembrar para parte desse nosso grupo aí, porque eu falo grupo porque faz parte do nosso próprio bloco ideológico, e o que a gente faz aqui não é brincadeira, Pedro Zambara. A gente faz aqui um trabalho sério. Eu não posso vir aqui, por exemplo, defender os direitos humanos num dia e no outro dia dizer que eu acho que o Bolsonaro não deveria ser condenado porque estrategicamente falando isso é ruim. Acho que para mim tem duas desonestidades claras, né? A primeira, intelectual, que mostra claramente que quem está comentando isso não conhece o ordenamento jurídico brasileiro, não conhece os direitos humanos, não conhece a Constituição Federal, basicamente brinca de produzir conteúdo para a internet. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que tem muita gente que acha que porque tem um alcance grande na internet é só ligar a câmera e falar qualquer baboseira que vai ter relevância. A gente precisa ter responsabilidade. Porque não adianta a gente defender uma coisa, mas quando aquela coisa, em tese, não seja ali interessante para o nosso campo, a gente muda de opinião. Não pode ser assim. Eu tenho observado ultimamente, inclusive, Pedro, que muita gente que tem relevância no nosso campo hoje entende muito de história, entende muito de conceitos ideológicos, entende muito sobre alguns pontos importantes, mas não consegue entender o do básico, que é o presidencialismo que existe no nosso país. Não consegue entender, por exemplo, qual a necessidade da discussão com grupos ideológicos diferentes, não consegue entender por que o presidente Lula precisa, às vezes, dialogar com gente que ele não concorda. Então, assim, se você se predispôs a vir para a internet para poder produzir conteúdo, seja responsável. E se você não domina aquele conteúdo, passe para quem domina. Porque senão fica parecendo um jogo de gente que só torce contra. Aí eu queria que fosse 10-0. Aí quando você faz 10-0, fala aí. Fez 10-0. Isso aí foi para humilhar o adversário. Para que 10-0? Poderia ser 2-0, já estava bom. Mas botaram 10-0. Então, assim, a gente precisa ter essa responsabilidade. Sobre o Valadão, que eu não sei o que você comentou aqui ontem, mas se você quiser fazer uma retomada aí, eu posso comentar em cima. Não, eu falei a respeito, enfim, o André Valadão é o real perigo por trás, né, do bolsonarismo, né? A gente está vendo a instrumentalização da religião, e você conhece mais do que você, porque você nasceu em família neopentecostal, eu vim de família católica, eu sou um pouco mais cético, mas a gente vê por trás. Ontem ele escancarou, né, nesse culto aí do final de semana, ele escancarou o desejo dele desses grupos mesmo, né? Que é um bloco ideológico oposto ao nosso, eles são extremamente agressivos e instrumentalizam um elemento sensível das pessoas, né? Eu tenho tido muitas conversas com Bem-vindo sobre isso, Carlito, porque ele tem feito lá, ele faz... É uma brincadeira com um fundo mais sério, né? Que ele dá bênçãos para a galera que segue o canal dele. O Bem-vindo é espiritualizado, ele é das religiões afro, e a galera gosta muito do aconselhamento que ele dá para as pessoas. Ele diz que a esquerda meio que se retirou desse campo, e acho que acaba abrindo espaço para caras como o Valadão, né? Mas sabe qual que é o problema, Pedro? Presta atenção. Recentemente, as pessoas começaram o debate, recentemente não, ainda no pleito do ano passado, que o presidente Lula precisava dialogar e a esquerda com os religiosos neopentecostais, que tinham sido cooptados pelo discurso da extrema-direita. E quando o Lula começa a dialogar com essas pessoas, é um absurdo, Lula está fazendo o jogo do Edir Macedo, está fazendo o jogo do R.R. Soares. É como eu estou falando, a gente precisa ter responsabilidade. Ou você defende um ponto, ou você defende o outro ponto. O que eu posso dizer como cristão protestante, né? E eu até costumo sempre que posso dizer que eu sou crente, mas eu sou normal, porque acho que quem conhece a palavra de Deus, do que está nos escritos sagrados lá, consegue compreender claramente o que o André Valadão, o que o Silas Malafaia, o que o R.R. Soares, Edir Macedo e Cia têm professado aí nas suas igrejas, né, nos tempos religiosos deles e nas redes sociais, nada tem a ver com os escritos sagrados da Bíblia. Sabe onde é que eu costumava ver muito isso, Pedro Zambarda?
nas interpretações distorcidas no mundo árabe, daqueles radicais fundamentalistas que distorcem a Sharia, né, levam ali a Sharia para um campo bem radicalizado, alegando que aquela que é a interpretação do Corão, que aquela que é a interpretação dos escritos sagrados de Alá. Eu acho que a gente está tendo no nosso campo religioso no Brasil essa fundamentalização muito similar ao que o Estado Islâmico faz, inclusive. Para talvez quem esteja ouvindo aqui ache que isso é radical demais, mas não, gente. A gente tem um pastor dizendo com todas as letras ali, subliminarmente, né, que vocês têm de matar LGBTQIAPN+. Então, quer dizer, é o mesmo pensamento que o Estado Islâmico professa, distorcendo a Sharia. E qual que é a alegação do próprio Valadão? Que está na Bíblia, porque Deus, porque Deus... E é interessante, né, que todas as vezes que alguém cita Deus para perseguir LGBTs, eles sempre citam Paulo. Porque Deus, nunca conversou com ninguém, não tem lá em momento nenhum. Inclusive, vocês podem até ouvir aqueles audiolivros bíblicos do Cid Moreira, você não vai ouvir em nenhum momento a voz do Cid Moreira aparecendo ali como Deus, conversando com Paulo, né, para dizer que é para perseguir, matar LGBT, QIAP+. Eu gosto muito, Pedro, do que diz o pastor Caio Fábio. Recentemente ele participou do programa do Danilo Gentili de novo, e ele já tinha participado alguns anos atrás, ele comentou o seguinte, Danilo Gentili perguntou para ele, se Deus vivesse hoje, o que é que ele faria com os LGBTs, com essa promiscuidade que está acontecendo agora, entre homens, mulheres, a sociedade moderna, isso e aquilo? Ele falou, nada. Ele faria a mesma coisa que ele fez na época dele, não faria nada. Abraçaria todo mundo. Sabe por quê, Pedro Zambada? Deus é amor e a justiça. E ai daquele, né? Inclusive o próprio Deus diz isso, né? Ai do homem que acredita na palavra do outro homem. Então, o André Valadão veio até para as redes sociais tentar corrigir o que ele falou, mas não tem conserto para o que ele disse. O que ele disse é claro. Eu, particularmente, acredito que o André Valadão ele é reprimido, de verdade mesmo. Eu acho também. De maldade, eu acho que ele é reprimido. Não é fazer piada, na verdade isso é muito sério, gente. Exato. Esse negócio da sexualidade reprimida é uma coisa, gente, deixem as pessoas serem felizes em paz, sabe? Se você tem uma frustração, vai tratar isso no terapeuta, senão você vai começar a cometer crimes por aí, e aí é uma questão muito séria. Eu tive um privilégio esses dias, Carlito, falar até fico muito feliz, assim, de ter a oportunidade aqui de falar para o nosso público. Obrigado, Cláudia Souza, aqui, que já recebeu o Carlito com carinho aqui, mandou aqui. Carlito sempre passando informações importantes. Eu tive o privilégio de organizar um evento, foi um caos essa semana passada, mas a gente organizou um evento que teve a presença do Silvio Almeida, e eu passei meia hora conversando com ele ali no particular. E me impressionou muito o papo que eu tive com o Silvio, porque eu tava esperando, né, aquela coisa, né, jornalista já traz o prato pronto na cabeça dele. Não, ele vai lá falar de diversidade, inclusão preta, as pautas que a gente conhece no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? E ele falou, não, Pedro, eu vou falar de uma coisa que eu acho que tá passando um pouco meio desapercebida no debate, que o Silvio foi para um evento de games e foi anunciar a aproximação do Ministério com esse setor. Ele falou, eu vou falar um pouco de saúde mental, porque se você olhar esses ataques que estão acontecendo nas escolas, isso tem muito o que tem no mesmo discurso do Valadão. Tem uma frustração sexual também aí, gente. Tem uma galera que não tem educação sexual, que não tem uma educação social, que não tem uma educação espiritual também, talvez, para as pessoas que acreditam em Deus. A gente fala dos incels e dos Red Pills, né? Enquanto o Red Pill for tornado pop... O Red Pill, eu acho, o Red Pill e o discurso do Monark, com todo o respeito que eu ainda tenho pelo Monark, infelizmente eles são um discurso base de construção do bolsonarismo. Tá ali no pé da coisa. Você começa com o negócio de menosprezar a mulher, de menosprezar a minoria, e você constrói um monstro em cima disso. Eu acho que o ponto principal nessa discussão também que a gente traz, Pedro, é que a questão, acho que é o ponto do que o professor Silvio, o ministro Silvio falou, né, que é a questão da saúde mental. Porque, assim, o lance que eu falei, por exemplo, do Valadão ser reprimido, é porque eu sou do ambiente evangélico e eu sei que muita gente que é LGBT, às vezes faz parte de uma família muito tradicional e vai para a igreja, se esconder na igreja sob a alegação de que na igreja é assim, você vê às vezes um rapaz, uma moça
que a gente acha que é LGBT, e aí fala, não, é o jeito dele ou o jeito dela, é porque eles são muito educados, ele é isso, ele é aquilo. E na igreja você vê muito, por exemplo, casais que casam, né, homens LGBTs que não são assumidos abertamente, que casam e depois de anos decidem se assumir LGBTs, já com a família constituída ali, né, no padrão que a sociedade brasileira conhece aí, né, pai, mãe, filhos e tudo mais, e se enxerga depois, se enxerga não, né, se assume depois como LGBT para a sociedade, e aí se tem aquela discussão toda, que ele está, como é que a igreja fala? Que ele está sobre influência do capeta, né? Ah, o inimigo destruiu aquela família, e às vezes não. Simplesmente acontecia aquela situação desde sempre e a família ignorava. Eu lembro uma certa vez, Pedro, que eu conversando com uma amiga minha que tinha um filho LGBT, ali com uns 12, 13 anos, eu já conseguia ver que ele era LGBT, né? Muita gente até questiona se o LGBT nasce ou se ele escolhe ser LGBT. Eu acho que é meio óbvio, né? Que ninguém escolheria passar por tanto preconceito, tanta violência, tanta perseguição, até mesmo de religiosos, como o caso do André Valadão. E aí eu via que ele ignorava muito, né? E casualmente ela vinha conversar comigo algumas coisas e sempre utilizando palavras muito negativas em relação a ele. Aí eu falava, você sabe o que é que vai acontecer no futuro se você não acolher seu filho, não sabe? Ele vai seguir o mundo sozinho aí, e o que vai acontecer provavelmente é você perder seu filho. Ele vai buscar quem apoie ele, quem escute ele. Não é uma questão de opção, não é uma questão de escolha. É seu filho é assim. Você precisa entender. Ele não amanheceu hoje, acordou de falar, a partir de hoje eu acho que eu quero ser LGBT, eu vou testar para ver se eu gosto disso ou daquilo. Não é assim que funciona. É uma moda. Não a moda, exatamente. E hoje, inclusive, eles estão em relação. Hoje não, né? Já há muito tempo que eles têm uma relação muito próxima, assim, até que se conectaram mais como mãe e filho, porque eu percebia que ela, por ser da igreja, meio que ficava tentando levar ele para a igreja para a tal cura gay, né? Como a gente escuta alguns pastores falando aí. Não, vamos para a igreja fazer jejum, fazer oração, fazer isso, fazer aquilo. E não tem nada a ver, gente. Deus é amor. E outra coisa que muitos evangélicos esquecem, quando eu falo evangélico, não só cristãos protestantes, tá? Evangélico é todo aquele que conhece o evangelho de Deus. Então, até quem não é cristão, católico, apostólico romano, copto, protestante, ortodoxo, mas que conhece o evangelho, pode se dizer evangélico, né? Porque entende o evangelho ali. Então, quem entende ali o evangelho sabe que existe o livre-arbítrio, sabe que a salvação é individual, sabe que o pecado é individual também, não tem transferência de pecado. Eu não sei por que essa galera fica tão preocupada com a vida sexual, com as escolhas amorosas das pessoas, né? Não escolhas, né? Com as vivências amorosas das pessoas, porque parece que é algo que a pessoa aperta um botão e simplesmente está curado ali. A gente tinha até visto recentemente um vídeo viralizando de uma ex-menina trans que foi para a igreja recentemente, né? Ela era evangélica e saiu da igreja, aí se assumiu como menina trans, aí depois voltou para a igreja agora, cortou o cabelo, tirou silicone, e estão utilizando a imagem dessa moça que agora voltou a utilizar o pronome masculino, para dizer que a cura sim, é só você querer. E não é. Às vezes essa pessoa vive num ambiente familiar que é tóxico, que pressiona, que diz que não aceita se a pessoa não quiser voltar. O caso do voltar. Gugu, né, Carlito? O caso do Gugu, por exemplo. Que é terrível. Olha que o Gugu é uma pessoa né? Estruturada, né? É um bilionário, né? A gente não tá falando de um cara que passa necessidade necessariamente, mas ali também acho que é o caso que o excesso de dinheiro também meio que corrompeu ali a convivência familiar. É uma coisa muito triste.